Hoje nós vamos falar sobre uma palavra. Era só do mundo. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que me foi dada, né? E a Fátima pediu e não tinha um pregador. Eu gosto dessas palavras quando não tem um pregador, né? Quando falta todo mundo, tem lá, chama o Dudu. Então, eu gosto muito dessas palavras, né? Eu falei, tá bom, manda a palavra que Deus já preparou tudo, né? Só falta ele começar a falar no meu coração. Aí veio a palavra Êxodo 31. Eu falei, nossa, Senhor, você foi para o começo dos tempos. Vamos lá, Êxodo 31. Diz assim, eu vou falando, né? Hoje vai mexer um pouco as estruturas, tá? Vou falar, quem não estiver bem do coração, né? Pode começar a pedir o Espírito Santo. Hoje eu estou subindo o Getsemane, estou lá em cima, até cantando, Getsemane, uou, Getsemane, vigiai e orai. Hoje estamos lá no Getsemane com Jesus, estamos lá, né? E aí, Jesus manda esta palavra, né? Os operários do tabernáculo. Eu falei, beleza. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés, eis que chamei por seu nome Bezaleel, uma coisa assim, filho de Urique, filho de Ur, da tribo de Judá. Quando eu li esta palavra, eu falei, tá bom, Senhor, quem é? Primeira reação que eu disse, eu não conheço tal pessoa, né? E eu acho que começou muito bem, porque no meu coração, na medida que eu falei, não conheço tal pessoa, Deus falou, mas eu conheço. Eu falei, tá bom, então vamos começar o nosso colóquio, por favor, me apresente tal pessoa, porque eu não conheço. Então, e aí ele começou a me apresentar tal pessoa. Para começar, o nome dele é bem complicado, né? Bezaleel, filho de Urique, filho de Ur, da tribo de Judá. Ou seja, ele deu toda a conjugação de nome, né? Porque não tinha sobrenome naquela época. Então ele começava falando quem eram os pais para saber quem era tal pessoa, né? Ainda mais que os nomes às vezes se repetiam. Então, até aí, nós estamos bem. Então, Deus fala a Moisés que ele escolheu uma pessoa, né? E chamou, não é só escolheu. É importante o verbo aqui. Ele escolhe e chama para ele, né? Ou seja, Deus tem um plano e escolhe para ele. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Tem muita gente aí que quer dar um jeitinho no plano de Deus, né? Fazer o que escolhe. Não, você não escolhe nada. Moisés não escolheu ninguém. O grande servo de Deus, Moisés, do Antigo Testamento, não escolheu ninguém. Quem escolheu foi Deus. Então, o trabalho para dar certo tem que ser feito em obediência e usando as escolhas de Deus. Né? Muitas vezes fala assim, vou fazer um trabalho, eu quero aquela pessoa, e vai dar errado. Já vamos começar que deu errado. Se Deus te inspirou a fazer algum trabalho para ele já tem a história montada, você tem que descobrir. A história de Deus é sempre fantástica por causa disso. A gente não sabe nada, ele já sabe, e Deus quer revelar para a gente essa história. Tá bom. E aí chega e continua aqui na palavra. Eu o escolhi pelo Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obras. Ponto. Olha só como é que é a escolha de Deus. O indivíduo sabia tudo? Não. Primeira coisa que a gente descobre, ele não sabe. E Deus vem dar o Espírito Santo dele
Ele encheu do Espírito dele, do Espírito Santo, para dar-lhe sabedoria, né? Sabor de Deus, das coisas divinas, né? Conhecimento, inteligência, né? E habilidade, ou seja, usar as mãos. Inteligência, calcular, fazer, projetar, e habilidades, né? Para toda sorte de obras. Esse cara foi abençoado mesmo, né? E que obras são essas? 2 pontos, né? Vou continuar lendo. Invenções, trabalho de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedra, de engastes, trabalho em madeira, para executar toda a sorte de obras. Ou seja, o Senhor capacitou esta pessoa a fazer todos os trabalhos manuais, né? Que exigem uma certa especialização. Mas Deus, você falaria que ele é especialista nisso? Eu não falaria. Conhecendo Deus, eu já sei que ele escolheu e falou assim: você vai aprender e vai aprender do meu jeito e rápido fazendo. Que o jeito de Deus é esse. Eu vou te botar lá, vou te dar um formão na mão, tu vai lá catucar e eu vou te ensinar a fazer, vou te inspirar a fazer as coisas, e é assim que vai acontecer. Porque eu quero que seja feito do meu jeito, não quero do jeito humano não. Do jeito humano não me presta não. Do jeito humano vai dar errado. Quem era esse cara? Em que tempo que ele estava trabalhando? Né? Operários do tabernáculo, ou seja, era para fazer uma casa para Deus. Era para fazer os enfeites da casa de Deus, os entalhes da casa de Deus, né? Depois ele continua. Associei-lhe Oliabe, filho de Aquimazeque, da tribo de Dan, e dou a sabedoria ao coração de todos os homens inteligentes, a fim de que executem o que ordenei. Então, o Senhor, além de tudo, ele vai trazer pessoas para te ajudar a fazer a obra. Deus não espera que você faça tudo sozinho. Tem gente que assim, eu sou ungido de Deus, só eu sei tudo. Vai dar certo não. Porque não é assim que Deus trabalha. Como é que você fala isso? Pega Moisés. Moisés tinha 2, um de cada lado, né? Arão e Ur, se eu não me engano. E aí Deus falou, tendo os 2, Deus ainda falou assim para ele, né? Se você vai pegar, faz um conselho de 50 para te ajudar. Então ele sabia, Moisés, que era Moisés, falava direto com Deus, tinha tudo do Altíssimo, do próprio Pai. Deus fala assim, não, faz um conselho dos homens, para que vocês dividam, para que vocês aprendam, para que vocês, né, cada um vai aprendendo um pouquinho, né? Eu não gosto daquelas pessoas que sabem tudo, eu não gosto não. Quem acha que sabe tudo não sabe nada, né? Eu já vi várias gente, mas o orgulho é uma coisa até inflada. Eu gosto de chamar dos especialistas do divino. Sabe nada, querido. Dá pitaco, né? Isso aí você vai pro boteco, né? Nossa Senhora. É que eu estou falando isso porque eu já escutei umas besteiras que deixa pra lá, né? Mas não sabe nada e dá pitaco. Ainda quer botar uma autoridade, fala, me herege. Nossa Senhora, dá uma vontade de falar, querido, tem um lugar para você lá no inferno, tanto você chama os outros de herege. Ô Senhor, mas tudo bem. Veja que Deus escolheu, quem ele escolheu? Os sábios, os que já têm capacidade? Não, ele escolheu Bezaliel, aquele que não sabia, e capacitou esse. E chamou junto, associou-se a ele, Oliabe. Ele falou, esse ali deu para ele muita inteligência. Então, o Senhor vai pegando os seus e vai capacitando eles para a obra. Deus chama, né? Planeja, chama,
capacita para a obra, né? As pessoas sabem, Deus usa aqueles que são os mestres dos grandes consumidores? Não. Ele vai chamar aqueles que ele quer e sabe que é o melhor para a obra dele, né? Tal. E a ordem que ele dá é a seguinte, que executem tudo o que te ordenei. Servo bom é aquele que pensa e faz o que quer, ou é aquele que executa tudo o que o Pai mandou, o Deus mandou? É para você ter ideia ou é para você executar o que Deus mandou? É para você estar em obediência ou usar seu livre-arbítrio? Eu estou botando isso porque eu cheguei à conclusão que às vezes a gente tem que explicar devagarinho as coisas para as pessoas entenderem, né? Porque hoje em dia está um tempo muito grande de confusão, a gente vive no tempo da confusão. Então, para ser servo de Deus, o texto é fantástico. Como é que age aquela pessoa que foi chamada por Deus? Né? É uma gincana de trabalhos ou uma coisa que o Senhor te botou? Faz isso, no tempo que eu vou te ordenando, né? Também tem os especialistas do divino que já chegam querendo ser o Papa, né? Não, eu estou falando porque isso se escuta direto, meu. Eu escuto muitas vezes alguns padres, eu quero saber muito sobre doutrina. Eu vou escutar aquele padre falando sobre doutrina, o cara né, fantástico. Mas vai falar sobre escatologia, meu Deus do céu, vai sair cobras e lagartos. Não é a pessoa para isso. Quero um cara que era um padre, um especialista, homem de Deus, para falar sobre vida espiritual. Eu vou no cara. Não vou perguntar a outro, porque eu sei que aquele tenha como Deus age. E isso é importante. Como Deus age. Então, o texto aqui ele fica fantástico se você está vendo como é que Deus age. Como é que ali no pormenor, né? A Bíblia é ótima, porque é um manual, só que é um manual. Quem não entendeu que a Bíblia é um manual para a gente entender como é o jeito de Deus agir conosco, só que ele usa pessoas no passado. Porque Deus... Por que a gente fala que Deus é fiel? Porque Deus não muda. É o mesmo e sempre o mesmo jeito de agir. Ele não muda. O que é dificuldade somos nós humanos que deixamos ele agir ou não. E a profundidade que nós deixamos ele agir. E aí ele vai poder ir muito mais profundo do que outros. Tem gente que fica rasa, tem gente que é médica, tem gente que é São João da Cruz, né? Mergulho, né? E só Deus sabe quando ele vai parar, né? Mas cada um de nós tem o chamado para isto, né? E eu vou falar sobre o chamado também, se der tempo. E aí ele vem falando tudo o que ele ordenou. Tá? A tenda da reunião, a arca da aliança, a tampa que recobre todos os móveis da tenda, a mesa, quer dizer, todos os detalhes dentro do tabernáculo. O que é o tabernáculo? Mas para não ter entendido. Era onde fica Deus, onde é a casa de Deus. Ou seja, Deus pegou essas pessoas e as instruiu como que Ele quer que trabalhe dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus, como tem que ser feito cada uma das coisas, né? Vai os perfumes, o candelabro, quer dizer, ele vai botando a lista. Deus é assim, ele vai botando a lista e você vai ter que executar toda essa lista. As vestes, os ornamentos sagrados para o sacerdote Araão, as vestes de seus filhos para as suas funções sacerdotais. Veja que ele está falando para leigo. E depois ele fala para os sacerdotes, né? Eu vou entrar nisso também. Deixa eu só acabar o texto. O óleo da unção e o incenso perfumado para o santuário.
eles se conformarão em tudo às ordens que te dei. Esse é o texto. Olha o final como ele fala. Eles se conformarão em tudo às ordens que eu te dei. Conformar é você se colocar na forma de. Vai se botar, não conforme eu quero, mas na forma do chamado de Deus para executar essa lista. Vem a lista depois, quem tiver lá, em Êxodo 31, todas as coisas que Deus mandou eles fazerem. É uma lista bem interessante, né? Para trabalhos manuais de finíssimo trato. E Deus chamou um personagem que Deus sabia que ele ia poder fazer esse aprendizado e poderia executar a obra de Deus. Então Deus sabe duas coisas que talvez o rapaz não soubesse: que ele poderia fazer aquela obra e que ele escutaria e executaria conformado à obra que Deus tinha colocado. Parece que as pessoas fazem isso hoje em dia? Não, você, né? Dentro da igreja. Dentro dos seus amigos. Alguém, você vê isso sendo executado? Não, a gente não vê isso sendo executado, né? A gente vê muita gente, às vezes, fazendo aquilo que eles querem e botando depois a culpa em Deus se deu certo ou errado, né? Eu gosto muito de usar histórias para contar esse jeito de Deus agir, né? Digamos assim, Deus tem padrões. Se você entende os padrões de Deus, é muito mais fácil. Grandes pregadores, né? Como é que são os grandes pregadores de Deus? Eles são convidados por Deus, são escolhidos por Deus, são preparados, como eu falei na palavra, por Deus, e depois eles executam conforme Deus os preparou, né? Mas eles têm características. Os grandes pregadores, todos eles, eu aprendi isso, eles são pessoas que gostam do silêncio, não gostam de aparecer. O intento de falar para eles é pesado. Eles não gostam de multidão. Eles gostam do silêncio e viver na contemplação. E quando falam, eles falam desta contemplação. E por isso que a pregação é ungida, forte e profunda. Uma vez, eu me lembro que Deus me chamou para fazer pregação, né? E eu falei, Senhor, tem tanta gente boa, deixa eu no meu canto, eu não sou bom nisso não, né? Quanto mais eu negava, mais ele mandava falar. Tá bom. E aí eu fui até um dia assim, né? Tinha um evento grande assim, aí precisava gente para trabalhar de última hora, aí no meu coração tocou, se oferece. Me ofereci. Fui lá no evento, estou aqui. Para quê? Para o que vocês precisam? Estou aqui. Precisamos a gente para lavar prato. Eu falei, tá bom, servo não tem que reclamar, servo tem que servir. Vou lavar prato e vou ser feliz lavando prato, né? Era um evento enorme, nunca vi tanto prato na minha vida. Quanto mais eu lavava, mais prato chegava. Meu Deus, era a briga dos pratos naquela tarde, né? Mas tudo bem, era um serviço que Deus me deu. Ou seja, chamado de Deus, o plano, tinha o chamado de Deus, eu ia fazer uma coisa que eu não queria e nem sabia como, mas ia fazer, conforme a inteligência que ele me dava, ia me dar na hora. Tá bom. E assim foi feito. Foi a tarde toda assim. Lá pelo meio da tarde, a cozinha pouquíssima vez, não se ouvia quase nenhum barulho na cozinha, né? E aí entre um prato e outro, veio aquela minha dúvida de novo. Tanta gente para você chamar para pregar, mas por que eu, Senhor? Eu não sou bom nisso. Eu não sou bom de multidão, eu não sou bom de nada disso. E aí ele falou assim no meu coração, olha em volta. Eu parei e fui olhar em volta. Quando eu vi quem estava, né, dentro daquela cozinha, eram todos os grandes pregadores que eu conhecia. O único que não era conhecido era eu.
Eu talvez fosse aquele, o que todo mundo fala assim, deve estar errado, aquele não é pregador. Então Deus tem uma dinâmica que às vezes a gente não entende, mas se a gente tiver o chamado e obedecer a Deus e fazer aquilo se colocando em obediência, verás a glória de Deus. Mas tem muita gente que quer ver a glória de Deus, não tem o chamado, não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a sua vontade e ainda fala assim, mas cadê a glória, Senhor? Ou seja, é pura vaidade, né? Isso a gente vê muita coisa, né? Então, essa é a primeira coisa que Deus coloca no meu coração. A segunda coisa que eu quero falar é que eu fiquei pensando muito nesse texto e aí Deus começou a me falar sobre o chamado, né? Então, e ele colocou para mim 5, mas ele me falou que são 7. E um dia eu vou descobrir os outros 2. E caramba, porque primeiro ele falou que era 1, tá bom? Depois ele falou que era 2. Aí depois lá foi eu. Eu acho que eu parei aqui na quinta possibilidade, né? E eu vou falar que esse chamado, Deus ainda qualificava no meu coração o chamado para quem é leigo e tem o mesmo chamado para os sacerdotes. E depois ele falou assim, seu pensamento não é sacerdote, é vida consagrada. Eu falei, agora eu entendi, beleza, né? Porque vida sacerdote e vida consagrada é muito parelha as situações. Só vai mudar nos afazeres e na responsabilidade. Mas fora isso, é parelho. Então, eu não vou falar muito da vida sacerdotal e consagrada, porque não é o nosso caso, né? Eu acho que o nosso caso é muito mais o caso dos leigos, né? O começo é igual, tá? Tanto para o consagrado quanto para nós leigos, né? Primeira coisa, o chamado. Deus escolheu você. Deus tem um plano para você e por isso você é chamado. Tem um chamado de Deus. Como é que é o chamado? É uma coisa que Deus te atrai a Ele, né? Muitas vezes a gente fala assim, não sei quem foi que me chamou, não sei quem foi que me convidou. Esses são os instrumentos. Moisés, instrumento. O chamado é de Deus. E tem para esse chamado que nós chamamos mais intimamente de conversão, né? Mas eu nasci na Igreja Católica. Parabéns, né? Quem te batizou, né? Te batizou lá, foram os teus pais que te batizaram, e com o padre, obviamente, e você faz parte da família de Deus em nome de teus pais. Mas ainda assim, o teu chamado ainda está guardado na prateleira. Eu fiz primeira comunhão, empurrado, né? Vamos ser bem concluindo, a gente foi empurrado a fazer a primeira comunhão. Ninguém fala assim, eu quero fazer a primeira comunhão. Eu não conheço ninguém assim, né? Geralmente a gente foi empurrado para a primeira comunhão pelos nossos pais, né? O colégio, o que seja. E eu quero fazer a crisma, eu sou doido para fazer a crisma. Não conheço nenhum maluco que falou isso. Todo mundo foi empurrado porque, tudo bem, tem o nosso caro Guilherme, que é um homem santo, mas a maioria de nós, né, foi indicado para, e fora aqueles que para casar tiveram que fazer, né? Mas a maioria foi empurrado aos 15, 16 anos, 18 anos, mas também, se você chegar lá, eu não posso nem contar o que eu vi na minha crisma, que eu vou começar a rir a noite toda aqui, né? Porque tinha cada coisa absurda. Mas era a crisma, né? Fiz a crisma, né? E aí foi, mas até então nós não temos o chamado de Deus, que é aquele ímpeto de ir para Deus. Tem um momento que Deus nos toca, e esse é o chamado, que você se achega a Deus. Eu vou dizer assim que todo grande chamado, geralmente Deus toca quando você está num momento auge da sua vida. Como assim? Você tem seus amigos, você está ou bem de carreira, também Deus te chama. Aí dá uma vontade de falar assim, aquilo não é suficiente, tem mais alguma coisa, eu quero mais alguma coisa, e você tem esse chamado, é um movimento anterior a você, que nós chamamos de graça, que nós somos chamados, e nós somos atraídos por Deus, e nós chegamos a Ele. Mas se você prestar bem atenção, muitas das vezes você vai usar a memória, era um momento bom, não era um momento ruim. É uma coisa curiosa,
Porque Deus não fala assim, Deus escolhe os piores, esse é outro problema, tá? Mas ele escolhe os piores nos bons momentos dele. Ou seja, você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Ou seus amigos, você vai deixar um pouco o convívio dos amigos, ou a família, você deixa, todo chamado, você abre mão, não tem jeito, né? Você deixa o mundo para acolher as coisas de Deus. Tem um chamado. No primeiro chamado da conversão, isto é muito fácil, não é difícil, não é complicado. É a nossa conversão. Depois, vamos caminhando, nós vamos aprendendo, a gente vai melhorando, vamos aprofundando. Tem o segundo chamado, tanto, né, para a vida de leigo quanto religiosa, ok? Vamos ao segundo chamado, ele é igual dos dois lados, tá? Não tem diferença nenhuma. Só que é uma coisa, o teu chamado, ele é para leigo, e o do padre, ele tem uma vontade de sacerdotal. É diferente o chamado, né? São coisas diferentes. Então, como é que eu vou dizer? É profundo, é muito mais profundo o chamado do padre nesse momento do que o nosso. Porque a mudança que ele vai ter que ter naquele momento é muito mais drástica do que a nossa. Ok? Então, o chamado dele é uma coisa muito mais forte. Enquanto o nosso chamado, que é um segundo chamado, eu vou chamar assim, que é um momento de você entra na vida da igreja. Por enquanto, você está aquele nenenzão na fé que estão te carregando. Ah, vai ter retiro, você sai carregado. Ih, vai ter uma boa missa não sei onde, você sai carregado. Ih, vai ter não sei aonde. Aí você sai carregado para um lado e para o outro, né? Você vai no grupo de oração, muitas vezes você vai carregado, você vai, mas vai carregado. No segundo não, você começa a querer ir e querer participar. Agora eu vou deixar um pouco a vida dos sacerdotes para lá, porque não é o que interessa aqui, e vou falar só para os leigos, né? O chamado do leigo, ele começa a querer fazer parte daquela comunidade, fazer parte daquele grupo de oração, ele vai fazer parte daquela vida paroquial, ele se interessa. E já tem o chamado, já começa a ser de fazer alguma coisa ali. Eu não sei o que é, né? É o chamado aqui, né? Que nem o do Bezeleléu, né? Ele é chamado e ele vai para aquilo. E ele nem sabe o que ele vai fazer. E pouco importa o que ele vai fazer. Se botar ele para ir para tomar conta do banheiro, ele está feliz da vida, que o banheiro é o máximo. Vai para a livraria, vai para a acolhida, vai para carregar, para entrar com a cruz na frente do padre. O que for, ele está feliz da vida. Vamos fazer alguma coisa, é o primeiro a ser. Então, é um chamado. Ninguém impôs isso sobre ele. Ele quer fazer. Eu quero fazer parte. Eu não sei do que, mas eu adoro fazer parte, porque isso me traz paz. Ok? Então você tem esse chamado, você está no grupo de oração, você está no grupo de terço, você interessa o movimento da igreja, ele é sempre semelhante. Por quê? Porque é o mesmo Deus que está comandando tudo, né? Aí você vai para o terceiro chamado. O terceiro chamado, aí Deus vai te colocar já no trabalho, de um serviço dentro da igreja, né? Esse serviço pode ser já dentro de uma comunidade, pode ser dentro de um grupo de oração, você vai ser responsável por alguma coisa, e você vai ter que tocar aquilo. O quê? Não sei. É que nem eu na cozinha, se vira, os pratos tem que estar limpos, né? Se vira a acolhida, tem que aceitar todo mundo dentro da igreja, no grupo de oração, no grupo do terço, tem que fazer o chamado das pessoas. Você começa a estar num nível de serviço. Nesse momento você começa a servir. Até então você está sendo servido. E você gosta e sente um pertencimento muito grande porque está servindo. Você gosta daquilo. E nisso eu posso até separar isso em alguns aprofundamentos, porque à medida que você vai servindo a Deus, é que Deus vai te capacitando a fazer os trabalhos. Deu para ver? Aí você vai ter, né, o que eu falei do trabalho manual, né, que ele falou, como é que ele fala aqui? As habilidades, né? E essa habilidade que Deus vai te dar não tem a ver com você. Isso que é mais legal.
né? Vamos botar uma pessoa que todo mundo conhece, Pedro. Todo mundo conhece Pedro, né? Todo mundo acha que Pedro é uma pessoa sociável. Não. São Pedro era uma pessoa péssima em sociabilidade. Ele era bom de técnica. Bota ele num barco, no alto mar, se preferiu com uma ou duas pessoas, porque ele não aguentava muito o contato humano, jogando a rede, fazendo rede, ele era ótimo. Contato humano, não era com Pedro. Você vê o tempo inteiro, os 3 anos com Jesus, como ele muda de vida. E a maioria não entende isso, que Jesus, quando vira e fala, eu vou fazer de vocês pescadores de almas, ele estava fazendo uma brincadeira com Pedro. Isso era um jogo de palavras, uma brincadeira com Pedro. Então, a transformação dele de um cara mecânico, rígido, duro, para um cara que quer compreender as almas. Quantos de nós, sem querer, não começamos a compreender as almas e a psique dos outros sem nunca ter feito um curso de psicologia? Porque você aprende a lidar com gente, que é a coisa mais difícil que existe. Máquina, fácil. Procedimento, fácil. Gente, complicadíssimo. Né? Coisa mais complicada para Deus é o quê? A conversão de um coração humano. Se para Deus é complicado, imagina para nós. Né? Então Deus vai te botar num serviço de ajuda, ação com gente, para a glória de Deus, com coisas que você não sabe fazer. E Ele vai te capacitar. E à medida que Ele vai te capacitando, você vai aprendendo. Você vai aprendendo, até você ser pleno conhecedor daquelas coisas. Quando você tiver pleno conhecedor daquilo, o que Deus faz contigo? Te tira daquilo e bota em outro lugar. Ele é mestre nisso. Por quê? Porque é do chamado. O chamado, o importante é Deus, não é o trabalho. Meu cargo? Não tenho cargo. Eu sou? Não, querido, você, né? Seu filho de Deus está ali disponível, né? Não tem crachá com Deus. E toda vez que Ele te bota num trabalho, vai chegar um momento que Ele vai te tirar daquele trabalho. Se você sentir peso ou dor ao ser tirado daquele trabalho, querido, era vaidade. Não era serviço a Deus. E a outra coisa que eu quero explicar, cada vez que Ele vai te fazendo progredir dentro do serviço, né? Você vai aprendendo a abrir mão. Porque o importante é Jesus, não é o trabalho. Ah, mas as pessoas... Isso é desculpa que você está dando, querido. O importante é Deus. Né? E agora eu vou falar até uma coisa também importantíssima, que você vai lidar no serviço. Quando você entra para servir a Deus, você abre mão de tudo. As pessoas não entendem isso. Ah, mas é que eu sou casado. Então o seu chamado é parcial. Você vai abrir mão de tudo? Cuidado com o que você fala. Né? Quando você aceita trabalhar para Deus e segue o chamado, você vai ter que abrir mão de tudo. Se você não abrir mão de tudo, Ele vai fazer você abrir mão. Até que o seu tudo seja Ele. E todo o resto é segundo plano. Isso é duríssimo. Eu estou falando para gente de caminhada. Vai fazer isso. É que você não... Eu lembro do primeiro chamado que eu falei lá, você abre mão um pouquinho dos teus amigos, mas à medida que o chamado vai aumentando e você vai progredindo em Deus, o chamado vai sendo mais forte. E as exigências de Deus também. O jovem rico, né? Senhor, eu já faço tudo por você. Ah, é? Larga tudo e me segue. Aí não. Aí ficou ruim, Senhor. Né? Deu para ver? A antítese disso é, qual é? É Abraão. Eu te dei tudo, Abraão.
Agora me dá tudo de volta. Me dá teu filho e sacrifica-o para mim. Ele ficou chateado, mas ele fez. Quando ele estava prestes a sacrificar o filho, Deus falou: para, Abraão, eu vejo que teu coração é fiel a mim, não precisa. Mas foi o tudo de Abraão. Não foi qualquer coisa, era o tudo de Abraão. Então, isso as pessoas não percebem. E às vezes, como você está botando vírgulas para Deus, as coisas não estão acontecendo na tua vida. Porque Deus está te pedindo mais alguma coisa. Sabe por quê? A maioria das pessoas não entende. Porque a maioria das pessoas acham que a vida é nascer, crescer, ficar bobo, casar, envelhecer e morrer. A maioria acha isso, né? Só que não é isso. Você cresce, você nasce, cresce, fica bobo, casa, mas tudo num sentido para Deus. Porque quando você morrer, você só passa desta vida para a vida eterna. Se Deus for teu tudo, você está pronto para a casa de Deus. Se você não for teu, se Deus não é teu tudo, querido, você está de recuperação. Se Deus não é nada para você, você vai para onde é nada, que chama-se inferno. Deu para entender? Eu estou falando de forma bem simples, assim, bem clara, não estou floreando, não. Mas tudo isso é caminho, como nós estamos lendo na palavra, para ser o tudo de Deus. A coisa mais sagrada para Deus naquele tempo era o tabernáculo. Então Deus está chamando para esse trabalho íntimo com Ele. Olha que eu só estou no 3, hein? Vou entrar para o quarto. O quarto chamado. Quarto chamado, você vai ter que abrir mão de mais coisa. Tá? Não adianta me olhar assim, não. Isso mesmo, você mesmo. É mais profundo. Só que nesse momento do chamado de Deus, Deus já não está mais te chamando de servo. Ele já te chama de amigo. É a hora que Deus tem confidências contigo. É a hora que Deus espera você falar. É a hora que Deus espera que você seja. É a hora que Deus espera a maturidade sua. E eu espero de você um certo equilíbrio nesse trato todo. Sabe, aqui, lá, tudo é de Deus, eu sou servo, tenho que abrir mão, faço. E você sabe também uma coisa que você aprendeu é o seguinte: todo o trabalho que Deus te pede para largar é porque logo em seguida Ele vai botar um outro muito maior e mais pesado. Então tem muita gente que não entende isso. E funciona dessa forma. É assim que se cresce. Quando você está pronto para o próximo passo, Ele pede para você largar e deixar para o próximo. Porque tem um trabalho mais pesado. Às vezes não tem que aparecer tanto, mas tem que ser um nível de oração muito mais profundo. Tem que ser um cara muito mais de Deus. Tem que ser um cara mais coerente na fé. Não sem vacilar, sem altos e baixos. Quando fala assim, vamos para o deserto, te encontro lá, já, né? Na terceira duna direita, só chegar. Né? Então, esse é o terceiro passo. Que você está indo já, saindo de servo de Deus para amigo de Deus. O quinto passo eu não vou poder falar muito, porque eu acho que nós temos que aprender. Né? Então eu só posso falar daquilo que eu já, algum vislumbre eu tenho, né? Porque até aqui eu posso falar do que eu vivi e do que eu li dos santos, né? Aqueles quem são os santos? Nossos irmãos mais velhos que vieram antes de nós. Então é fácil, né? E o quinto passo é o chamado serviço em santidade. Aí é outro nível. Para falar a verdade, eu vi pouquíssima gente desse nível. Pouquíssima gente desse nível. Né? 1, 2, 3 nos meus 50 e tantos anos de vida. 3. Tem muita gente que tá floreado para burro, mas eu não vejo essa santidade.
trabalha em santidade, não vejo. E a pessoa não precisa falar que é santo. Ela exala isso. Viram 4. Acabei de lembrar 4. Não tem nenhum esforço. A presença de Deus nele é tão grande que não precisa. A vida interior dele é uma coisa fantástica. Se ele tiver que falar qualquer coisa, qualquer tempo, de qualquer assunto, ele fala. Ele fala. Porque ele vai falar dele, da vida interior que Deus coloca. Aquilo que, como falou bem Guilherme uma vez, no paraíso que está dentro do reino de Deus em nós. Então, o mais importante que tudo é esse caminhar para chegar lá. E é pelo serviço, não tem como. Né? Se você pega todos os santos, até da época dos que eu gosto muito, dos monges do deserto, eles também serviam para burro, porque eles saíam para pregar e voltavam. As pessoas procuravam ele para aconselhamento. Eram homens de uma vida interior fantástica. Né? E Deus quer que a gente faça esses 5 passos, que talvez sejam 7, na vida de cada um, que é porque é um caminho de santidade para ele. E que quem vai capacitar a gente a fazer essas coisas é o próprio Pai. Né? Então a gente tem que seguir o chamado. Não interessa, eu sou comecinho na minha fé, eu tenho 10 anos, tenho 20, tenho 30, tenho 40, tenho 50, tenho 60, pouco importa. Porque o chamado é individual e vai no teu tempo, não vai no tempo de Deus. Porque se fosse no tempo de Deus, você não suportaria. Deus já falou isso algumas vezes. Ele gostaria de trazer todos a santidade, mas muita gente não sai dos coeiros, não sai da franja, porque, na verdade, não vai para isso. Não querem pagar o preço de fazer isso. Não querem dar cara a tapa, não querem ousar na fé. Jesus falou, aqueles que me seguem farão as mesmas coisas que eu e ainda maiores. A maioria tem medo de fazer essas coisas. Por quê? Você tem que dar a cara a tapa. Você tem que ir lá fazer alguma coisa. Você tem que sair do seu conformismo, da minha zona de conforto. Deus está sempre fora da sua zona de conforto. Falei demais, né? Falei um pouquinho demais. Então que é isso que... Isso foi meu fim de semana, né? Foi Deus me explicando essas coisas. Então,